Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, que é a varíola dos macacos, né? Chegou para nós já no Brasil, né? E o Brasil hoje tudo está intercomunicado, né? E chegou para nós aqui também a varíola dos macacos. Hoje já existem cerca de 1.000 casos confirmados em mais de 20 países dessa doença. E isso está causando um alerta na comunidade científica mundial, não é? Porque ela é uma zoonose viral. É uma doença infecciosa que passa de animais para humanos, causada pelo vírus da varíola. É o vírus das varíolas dos macacos. É um vírus membro daquela família do vírus da varíola humana, tá? É a mesma que causou aquela doença terrível, né, da humanidade, que já foi erradicada, graças a Deus, entre os seres humanos. Nós temos que ver que essa varíola do macaco, ela foi identificada pela primeira vez em 1958 entre macacos de laboratório. O primeiro caso em humanos foi notificado em 1970 na República Democrática do Congo. E desde então a doença tem sido detectada em países da região central e ocidental da África, sendo considerada endêmica lá, ou seja, a incidência é relativamente constante ao longo dos anos. Então lá na África existe essa varíola lá, eles convivem com ela, não tem epidemia, não tem pandemia, e ele é uma doença endêmica, como nós temos aqui a gripe, que é endemia também, vem todo ano, né? A doença geralmente começa com febre, né? A pessoa tem febre alta, fadiga, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, muita dor muscular. A pessoa diz que o corpo estivesse quebrado, né? Tivesse tomado assim uma surra, vamos dizer. Então, mas são sintomas inespecíficos, semelhantes a uma gripe forte, né? Em geral, 1 a 5 dias depois, após o início da febre, então aparecem as lesões de pele, que são chamadas de exantema ou rache cutâneo. Começa com as manchas vermelhas. Essas lesões, elas aparecem inicialmente na face e vai espalhando para outras partes do corpo. Geralmente elas começam na face e daí espalha para o corpo todo. Elas vêm acompanhadas de uma coceira, um prurido, uma coceira, e aumento dos gânglios, aquelas inchações que ocorrem, né, aquelas ínguas, né, no pescoço, na virilha. E essa erupção que começa avermelhada, ela vai formando umas pápulas, umas elevações naqueles locais, eles vão mudando de estágio. Daí a pouco aparece vesícula, né, umas bolhazinhas, pústulas, que essas vesículas elas se infectam e viram pústulas, né? Formam aquelas pústulas. Úlcera, ela abre uma feridinha, a lesão vai ficando madura, cria-se uma crosta, né, uma casca, ela vai ficando amadurecida e depois essa casca ela completa o processo de cicatrização, quando aquela casca desaparece, ela some da pele. Então a gente diz que a pessoa então passou pelo período da doença. Essa doença é uma doença contagiosa, né? E ela, para contagiar, uma pessoa tem que estar próxima uma da outra, né? Então, a doença só considera-se curada depois de 2, 3 semanas, quando essas crostas elas caem, né? Elas secam, e geralmente isso leva de 2 a 3 semanas, como está acontecendo aqui no Brasil. Os casos que surgiram, nós vamos falar deles, né? Eles estão isolados para que não contaminem mais ninguém, e aquelas pessoas que se contaminaram também estão sendo vigiadas, seguidas. Então, os casos atuais no mundo inteiro apareceu com uma certa atípico, né? O quadro clínico iniciou com a manifestação na área genital, eram pessoas
de comportamento homossexual, e começou com uma irritação na região genital e perianal, e diferentemente do que é natural, começar pela face. Então depois ela se espalhou para o corpo todo, né? Como aconteceu nesse caso, esses casos que vieram da Espanha, né? E de Portugal também, né? Mas o típico da varíola dos macacos é começar pela face e depois espalhar pelo corpo. Ela é uma doença contagiosa, mas é preciso proximidade entre as pessoas. Quer dizer, as pessoas estando 1,5 m, como a gente faz na Covid, ficar 1,5 m, 2 de distância, você não vai pegar a varíola de macaco, né? Se você colocar máscara, você não vai pegar a varíola de macaco, pelo menos por essa situação aí de você se proteger. Você vai se proteger não só contra a varíola de macaco, também contra a Covid, contra a gripe e todas essas doenças de transmissão respiratória também. Então, a doença ocorre quando o indivíduo tem contato muito próximo com o outro e direto, ou então com o animal infectado, né? Acredita-se que os roedores sejam o principal reservatório animal para os humanos, né? Que na verdade ela chama varíola dos macacos, mas ela vem dos roedores, né? E os indivíduos vão se contaminando por secreções dessas lesões de pele, ou então de mucosas e gotículas do sistema respiratório também, que são contagiantes. Então é preciso estar próximo para se contagiar dessa varíola, né? A transmissão, ela pode ocorrer também pelo contato com objetos contaminados. Por exemplo, a pessoa teve contato com a toalha que foi usada por aquela pessoa contaminada, que tem o fluido ou lesão corporal ativa ali, né? Então o contato com a pele, ou material que teve contato com a pele, por exemplo, toalha, lençol, e tudo isso pode transmitir, porque a secreção, aquele fluido está naquele local. E se a pessoa tem contato com uma toalha, um vestuário, uma roupa de cama usada por uma pessoa que está na fase aguda da varíola dos macacos, certamente ele vai pegar, né? Atualmente tem se observado que homens que fazem sexo com outros homens, como aconteceu na Espanha, têm sido maioria dos infectados. No entanto, é importante enfatizar que a varíola dos macacos não é uma infecção sexualmente transmissível. Foi apenas pela promiscuidade entre eles que acabou atingindo aquelas áreas, né? Ela pode ser transmitida durante o contato sexual íntimo, né? O que é diferente de uma doença sexualmente transmissível pelo esperma. Não é. Ela é transmissível por causa do contato íntimo. As pessoas se infectaram dessa forma. Deve-se evitar a estigmatização, vamos dizer assim, dessas pessoas que tiveram essa varíola dos macacos por contágio sexual, né? O tempo de incubação, o intervalo que vai desde a hora que a pessoa tem contato com a pessoa infectada e fica doente, varia entre 5 e 21 dias, mais ou menos. O diagnóstico clínico, baseado em sinais, sintomas e a história, pode ser facilmente confundido com outras condições, por exemplo, catapora, molusco contagioso, mas é lógico que agora a gente vai ter atenção para a varíola dos macacos e vamos, evidentemente, estar aí, talvez fazendo novos diagnósticos, né? O diagnóstico definitivo requer teste de laboratório, um teste PCR específico, né? Que detecta os vírus nas lesões de pele. Não é um teste disponível, por exemplo, nos laboratórios comuns, são laboratórios especializados. É uma doença nova para o mundo inteiro, né? Ela estava segregada na África, então os exames são feitos em laboratório de referência, ainda assim em quantidade limitada, vamos dizer. Então eu disse que já existem cerca de 1.000 casos confirmados no mundo inteiro, em cerca de 20 países, né? No Brasil foram confirmados 3 casos, 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul, e esses casos estão sendo monitorados, isolados. Os contatos, as pessoas que tiveram contatos com eles também estão sendo vigiadas, né? Esses pacientes estiveram em Portugal e na Espanha, e nós temos mais 8 casos sendo estudados aqui no Brasil. Quer dizer, 3 casos confirmados e uma série de casos ainda em suspeita, cerca de 8 casos. A varíola dos macacos tende a ser, de um modo geral, leve
E geralmente os pacientes se recuperam em algumas semanas sem tratamento específico, apenas com repouso, muita hidratação, medicação para diminuir a coceira e o controle dos sintomas de febre e dor, né? Existem medicamentos? Podem sim, certos medicamentos antivirais que podem ser usados no caso de casos muito graves, né? Mas não são medicamentos que estão disponíveis no comércio. O próprio sistema imunológico é capaz de eliminar o vírus e o paciente ficar completamente curado sem intervenção alguma às vezes. No entanto, é essencial controlar e quebrar a cadeia de transmissão por meio da identificação dos casos, com orientação de isolamento a fim de reduzir o número total de infectados, né? Estudos apontam que a vacinação prévia contra a varíola pode ser eficaz contra a varíola de macacos, em até 85%. Isso ocorre porque ambos os vírus pertencem à mesma família e, portanto, existe um grau de proteção cruzada entre eles. Agora, a varíola humana foi extinta há mais de 40 anos, né? Então nós não temos vacinas de varíola disponíveis assim, para a população mundial, vamos dizer. As duas doenças têm sintomas semelhantes, porém a varíola dos macacos parece ser mais leve e menos contagiosa do que a versão humana. A varíola humana foi um flagelo de grandes proporções, mortalidade de 30% dos casos de infecção. Ela foi erradicada em 1980. Existem dois grupos distintos de vírus, né, da varíola circulando no mundo, agrupados com base em suas características genéticas. Um predominantemente em países da África Central, com taxa de letalidade de 10%, e o outro circulando na África Ocidental, com taxa de 1% de mortalidade. A vigilância genômica, ainda incipiente, mostra que o vírus em circulação fora do continente africano é o menos letal, é o que está circulando entre nós aqui, é o menos letal. Complicações podem ocorrer, principalmente infecções como sepse, morte por disseminação do vírus para o sistema nervoso central, gerando quadro de inflamação cerebral grave, chamado de encefalite, que pode ter sequelas sérias ou levar a óbito. Além disso, como toda doença virótica, a depender do estado imunológico do paciente, se for um paciente frágil, né, e das condições de acesso à assistência médica adequada, alguns casos podem levar à morte, mas muito raramente. Geralmente, essa varíola dos macacos evolui bem. Então, sobre varíola dos macacos, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.